precisa não. Foi legal? Precisa acostumar com essas coisas. Uma tecnologia. Aí o microfone pode se empolgar, já acha que é cantar, e ainda se pode ir assim, pior ainda. Boa noite. Boa noite. Agradecer a presença de vocês. Temos alunos aí de vários cursos, não é isso? História de Santo Amaro, História de Interlagos, tem Pedagogia, qual mais que tem? Mas alguém tem outros cursos que eu sei que tem? Educação Física, qual outro? Já falei. Bom, primeiro agradecer então ao preço de vocês, nossa abertura aí da primeira Semana Cultural, Estácio, São Paulo. Hoje nós temos aqui um palestrante, um professor da casa, professor também da Uninove, o professor Carlos Bauer, que tem uma carreira acadêmica longa, bem conhecida, tem mais 10 livros publicados, né? Então tem aqui uma cola que eu não vou lembrar. Bacharel e licenciado em História pela PUC São Paulo, mestrado em História Econômica pela USP, doutorado em História Econômica também pela USP e pós-doutorado em Educação pela Unicamp. Mais 10 livros publicados, muita pós-graduação na Uninove e também leciona aqui na Estácio em algumas unidades. Desde 2001. Né? Passou pelos cursos de História, trabalho em Direito também, professor? Direito, Educação, né? Então, para nós é um prazer trazê-lo, um amigo nosso, para na unidade, e falar um pouco da sua experiência, falar um pouco desse novo trabalho dele, do seu livro dele, trabalhar a questão do Brasil contemporâneo, a questão do Estado autoritário, de problemas que temos no nosso Brasil, questão de cidadania, questões importantes para quem é da área de História, de Educação, ou trabalho em geral com licenciaturas, são discussões importantes que atendem aí a necessidades do país, problemas presentes, não resolvidos há muito tempo, e que estão muito para discussão, importante. Então, agradeço mais uma vez a presença, lembrando aí, isso também calhou, é uma ação da Estácio em geral, é uma ação também do curso de História, da Vez de Comunicação, Pedagogia. A gente faz aí que a linha de fronteiras da discussão, fronteiras do pensamento. Quem já veio, fez ações lá na unidade de Santo Amaro, agora estamos trazendo essa discussão também para a unidade de Interlagos, tentando ampliar e enriquecer os cursos de licenciaturas aqui da Estácio e que todos possam privilegiar isso, ok? Então, obrigado e vamos receber aí o professor Carlos Bauer. Professor. Boa noite a todos. Agradeço inicialmente o convite que foi formulado para estar presente com vocês aqui. Fazia uma conversa em off aqui com o César, tentando entender um pouco essa ideia das fronteiras, que se coloca entre a educação e a história, ou entre a história e a educação. Podemos entender isso de diferentes formas. A forma mais tradicional, do ponto de vista da ocidentalidade, edificamos fronteiras imaginárias e políticas para nos poupar do ataque alheio. Então, erguemos grandes muralhas, grandes fronteiras para impedir que o outro adentre a nossa própria casa, para impedir que o outro venha fazer parte do nosso próprio solo, do nosso solo histórico, do nosso solo social, do nosso histórico político e cultural. Por isso erguemos fronteiras. Então a conotação de fronteiras na nossa história dita ocidental, ela é impregnada de conflitos, ela traz consigo uma série de dificuldades e problemas, nem sempre resolvidos. Inclusive alguns muito atuais. Essa crise toda que assistimos na Europa hoje está muito associada a tentativas de superar as fronteiras através de determinados mecanismos políticos e econômicos. Mais precisamente no presente, mecanismos financeiros, a edificação de uma moeda única, o euro. Então não é tão simples discutir fronteiras. Muita tinta já se gastou, muitas balas já foram usadas de homens destruindo homens, muitos conflitos ainda estão por se realizar. Mas é um bom desafio. Há um importante educador entre nós, o professor Paulo Freire,
e ele fala muito da importância do diálogo, né? Podemos pensar o diálogo como a tentativa de estabelecer a superação das fronteiras. Com uma tradução mecânica de logos, podemos entendê-lo como razão. Cada um de nós carrega consigo uma razão, e é muito difícil compreender a razão do outro. Por isso inventamos o diálogo, para tentar entender a razão do outro na construção da nossa própria razão. Mas não é tão simples também o diálogo. Aqueles que são pais aqui, aqueles que são mães entre nós nesse recinto, e aqueles que têm relações com os seus próprios pais, sabem como é difícil estabelecer um diálogo entre o pai e o filho. É muito difícil um pai compreender a razão de um filho que usa entorpecentes, por exemplo, de um filho maconheiro. Ele não vai aceitar a razão do seu filho, em hipótese alguma. Então o diálogo também é muito difícil, né? Porém, se buscamos a humanização de nós mesmos, aí fazendo uma analogia com a Simone de Beauvoir, que ela dizia que nós não nascemos mulheres, nós nos tornamos mulheres. Nós não nascemos homens, nós nos humanizamos, né? E é muito importante superar fronteiras e estabelecer mecanismos de diálogos para que possamos nos humanizar, para entendermos um pouco, né, a nossa própria condição de seres humanos. Então eu fiquei muito instigado, né, com esse convite de estar participando de um fórum de discussões, né, de fronteiras e diálogos, né, entre áreas tão perto, tão próximas, mas ao mesmo tempo tão distantes, né? Então eu agradeço àqueles que pensaram no evento, né, e puderam me convidar para participar dele. E agora vejo até que um caráter até mais solene, né, que acabei de descobrir que a abertura do evento, e fazer uma abertura do evento é de fato algo que nos engrandece muito, mas também traz grandes responsabilidades. Então, como o César observou aqui, eu sou um historiador contemporâneo brasileiro que me dedico à educação. Os historiadores normalmente não têm a educação como um tema que possa lhes interessar. Na verdade, os grandes, os médios e os pequenos historiadores brasileiros se dedicaram muito pouco à educação. É um tema muito pouco estudado pela nossa historiografia. Mas não é um problema só dos historiadores. Nossas autoridades políticas também se dedicam muito pouco à educação, né? E se vocês trabalham na escola pública, por exemplo, ou em escolas privadas, devem ter notado que os pais também se dedicam muito pouco à educação, né? Na verdade, a educação é um tema marginal para muitos, e não apenas para... marginal não no sentido pejorativo, no sentido de delinquência, marginal porque está à margem, né, da vida social. Então, ao mesmo tempo que é algo muito importante, algo crucial, nós não nos dedicamos tanto a ela. É como se fosse algo espontâneo, que se desenvolvesse por si só no cotidiano das relações sociais. Mas não é assim, né? A educação é um projeto político, e aí o Paulo Freire nos ajuda muito também, né? Quando ele observa que educação e política são inseparadas. Não é possível pensar uma sem desenvolver outra, não é possível desenvolver outra sem pensar uma. É um pouco aquela brincadeira, né? Da cara e da coroa. Elas têm características distintas, mas elas não andam separadas, estão sempre juntas, né? Então, evidentemente, algo tão forte, tão presente, deveria ter um pouco mais de nossas atenções. E eu, como historiador, desde sempre, no início da minha carreira, nos idos dos anos 80, tenho me dedicado, eu comecei a lecionar em 1983, tenho me dedicado a estabelecer essas relações, né, entre a educação e a história e a cultura, enfim, de determinadas formas, e buscar superar algumas dessas fronteiras que foram colocadas no início, né, e por conta disso estabelecendo alguns diálogos, né, ou seja, algumas possibilidades de entender a nós mesmos a partir da contribuição, da colaboração de outros, né? É um pouco assim que eu penso, né, o desenvolvimento dessas discussões. Então, o primeiro desafio que nós temos, do ponto de vista dessa etapa, é tentar compreender um pouco esse tempo presente que nós vivemos e, a partir daí, recuarmos um pouco, né, alguns anos, para entender porque muitos desses conflitos que se fazem presentes hoje,
eles têm uma natureza, né, mais remota do ponto de vista do desenvolvimento da nossa sociedade, né? Um grande problema histórico e social que nós temos, e talvez esse seja o maior, né, infinitamente maior do que qualquer outro, né, é a questão da escravidão. A questão da escravidão deixa marcas muito profundas nesse presente que nós vivemos. Nós temos uma sociedade onde apenas 2% da população brasileira concentra mais de 50% da renda. Isso são dados muito recentes, que foram divulgados no último censo. Ou seja, perto de 2% da população brasileira concentra mais de 50% da renda bruta nacional, né? Evidentemente, isso é um dado muito preocupante, porque mostra que o restante, né, da renda nacional, ou seja, os outros 50%, estão vinculados a uma parcela imensa da população. Aproximadamente 98% da população brasileira, né, luta para poder alcançar uma parte desse restante, né? E evidentemente os descendentes de escravos, hoje politicamente chamados de afrodescendentes, vêm a constituir a ampla maioria daqueles que não têm acesso à renda, não têm acesso à riqueza. Eu não chamo de riqueza aqui a sua expressão monetária, né, as cédulas e moedas que podemos ter no bolso. Essa é a expressão meramente monetária da riqueza. Eu chamo de riqueza o controle sobre os meios de produção, né, sobre os bens produtivos, né, sobre determinadas estruturas produtivas que estão presentes na vida social. E a mais importante, para fazer uma relação, né, com aquela que eu colocava aqui no início da escravidão, é a questão da terra, né? Quando houve a abolição da escravidão, nos fins do século XIX, não houve qualquer perspectiva de organização de projetos políticos e econômicos como a reforma agrária, por exemplo. Então a população negra, agora transformada em homens e mulheres livres, não pôde usufruir de um bem, de uma parte significativa da riqueza, através de um mecanismo como esse, né? Então, evidentemente, isso traz um problema muito sério, que se alonga, né, desde então. Ou seja, nós não temos mecanismos que tornem possível o acesso de uma ampla parcela da população à riqueza nacional, pegando a terra como exemplo. Evidentemente, a terra, como um centro de gravidade da vida econômica do país, continua muito presente. Lula da Silva, por exemplo, o ex-presidente da República, sempre se vangloriava de que o Brasil tinha ampliado muito os valores das chamadas commodities. Commodity é o nome que nós damos hoje no mercado internacional para os produtos primários, para o manganês, para a soja, para determinados produtos primários que, segundo o ex-presidente, elevaram como nunca a nossa balança comercial, né? Então, evidentemente, a terra, mesmo hoje, continua tendo uma importância muito grande. Já teve uma importância muito maior. Até os idos da década de 1950, o Brasil era um país predominantemente agrário. E boa parte da riqueza que se produzia no país tinha, né, origem no campo. É muito comum se lembrar um bordão da nossa elite agrária exportadora, particularmente uma elite agrária exportadora muito conservadora, que é a paulista, que trazia essa questão da seguinte forma, abre aspas, Brasil, celeiro do mundo e pátria do Evangelho, né? E fecha aspas, ou seja, o Brasil se caracterizava como um país importante nesse cenário de exportação de produtos primários, normalmente naquele período, produtos agrícolas. Então a terra, mesmo hoje, retomando, continua tendo um papel muito importante no nosso desenvolvimento econômico e social, porém outras atividades surgiram, se desenvolveram, né? A questão petrolífera, a indústria, o setor terciário, enfim, outros setores se desenvolveram na nossa atividade econômica, mas a terra teve um papel muito grande. Então, um dos elementos, né, centrais do desenvolvimento econômico, social e político brasileiro, pegando a terra como exemplo, é a concentração fundiária, que nos ajuda a entender o processo de concentração de terra que está presente, né, nesse país e deixa sequelas muito marcantes, muito visíveis em nossa sociedade. A questão central, portanto, né, lembrando alguns instantes atrás, que nos ajuda a explicar alguns problemas que nós temos na sociedade,
do ponto de vista dessas relações da educação com a história, é o problema da escravidão e a incapacidade das nossas elites darem respostas, né, a mecanismos de integração dos ex-escravos na vida social brasileira. Esse é um ponto importante, muito atual, né? Vem se dando respostas que nós chamamos em teoria política de focais, né, para esse problema, o que evidentemente é bem-vindo, mas são incapazes de solucionar o problema. As políticas focais localizadas, né, mais visíveis na nossa área, que é a área da educação, são essas políticas de cotas. Né? Nós temos políticas de cotas para ex-prisioneiros, nós temos políticas de cotas para pessoas com mais de 60 anos. A política de cota que mais atinge os estudantes brasileiros é a política de cotas para famílias que têm baixa renda, né? É uma política de cota amplamente difundida, talvez alguns aqui sejam beneficiários dela, que se expressa, não exclusivamente, mas principalmente através do ProUni, né? E a política de cotas para afrodescendentes, que socialmente falando não é tão ampla, não atinge tantas vagas, mas ela é muito bombástica, é uma política focal. Ou seja, ela traduz ao mesmo tempo uma tentativa de colocar panos quentes numa dívida histórica, né, que vem desde o século XVI com o processo de escravidão, né, atenuar um pouco determinados problemas sociais que advém daí, por exemplo, violência, expansão dos centros urbanos como nunca se viu em nenhum lugar do mundo. É só olhar as cidades de Recife, Salvador, São Paulo, né, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, são expansões urbanas nunca vistas, né? Não se tem notícias de expansões urbanas como essa, né? A incapacidade de dar solução ao problema da abolição com a reforma agrária, por exemplo, essas cidades se constituíram em verdadeiros repositários de ex-escravos. Então esse é um problema que está colocado aí, né? Mostra a incapacidade das elites políticas, né, de solucioná-los e o abandono consciente, né, de políticas universais, ou seja, de direitos iguais para todos. Isso é uma característica muito importante da nossa história social e que deve ser lembrado quando pensamos uma aproximação das relações históricas com a educação. Ou seja, o abandono que as nossas elites políticas, culturais, né, deliberadamente, não é algo casual, né, projetam, né, de deixar de lado as políticas universais. Por exemplo, a política universal burguesa, nós estamos na sociedade capitalista e podemos chamá-la também de sociedade burguesa, mais conhecida nesse aspecto é a defesa do ensino público, gratuito, laico, né, para todos, né, que é uma reivindicação do século XVIII, né, que se produz com a Revolução Francesa, né, com a Revolução Francesa que projeta a igualdade, liberdade, fraternidade, etc., né, traz como uma conquista social importante, né, a educação pública gratuita, laica. Laico não é ateu, tá? Não tem vínculo com o ateísmo. O laico é sem religião. Na Europa é muito importante que nós tenhamos escolas laicas, porque muitos conflitos que estão presentes na Europa estão associados a questões religiosas. Então, um grupo religioso pode impor os seus valores sobre o outro. Portanto, a escola pública não poderia ter uma colocação deste ou daquele grupo, por exemplo. Ela não poderia ser protestante, ou católica, ou anglicana, né, ou de uma outra natureza qualquer. Ela necessariamente tinha que ser laica. Nós trouxemos essa reivindicação para o nosso solo histórico na década de 30. Os estudantes de pedagogia devem ter lido sobre o Manifesto dos Pioneiros, né, que se torna público a partir da década de 30, e Getúlio Vargas cria em 32 o Ministério da Educação e da Saúde, e pela primeira vez nós passamos a nos preocupar com essa problemática, ou seja, de trazermos para a nossa vida social o ensino público, gratuito, laico, né, para todos. Evidentemente é uma política universal essa. Tem um caráter universal. Só para mostrar o que é uma política universal. Nós abrimos mão de políticas universais, que digam respeito ao interesse de todos, e adotamos políticas focais, para tentar solucionar esses problemas. Esse é um elemento importante, né?
para entender alguns conflitos que estão presentes na nossa sociedade, ou seja, essa incompetência, essa indisposição das nossas elites em manter políticas universais, né, e trazê-las à tona na nossa discussão. Então temos um elemento aí importante, me parece que é o mais problemático da nossa história social, que é a escravidão. Ocorre que esse problema, ele não, por mais significativo que seja, né, quando eu coloco o problema não é no sentido de algo ruim, tá? É algo que precisa ser resolvido. Um homem está na margem A do rio, precisa passar para a margem B. Ele aprende a nadar, ele constrói um barco, ele inventa uma ponte, ou seja, ele tem que encontrar soluções para que o seu objetivo seja alcançado. Está clara a ideia de problema? Então, um problema que não foi solucionado na nossa história social, né, e com desdobramentos muito grandes na educação, é a problemática da escravidão. Nós somos incapazes, né, quando digo nós, as nossas elites políticas, culturais, nós fazemos parte de uma elite cultural, uma responsabilidade nossa, portanto, também, né? Fomos incapazes de dar respostas, né, a esta questão. Os problemas que nós damos são problemas meramente focais. Por mais importante que seja uma bolsa do ProUni, por mais importante que seja uma cota para afrodescendentes, são políticas focais, localizadas. Não são capazes de dar conta da questão universal, mais geral. Evidentemente, a questão da escravidão é uma questão muito importante, significativa. Me parece que a mais importante, socialmente falando, que nós temos. Ela perdura por mais de 300 anos, né, e está longe de ser superada. Mas existem outras questões também, né? O Brasil, ele se inseriu, do ponto de vista do desenvolvimento da modernidade capitalista, leia-se a industrialização e a modernização urbana, que eu citava aqui, tardiamente, né? Ou seja, o processo de industrialização e urbanização da sociedade brasileira, ele não é simultâneo a outras sociedades, né, europeias, norte-americanas, Canadá, Estados Unidos e mesmo algumas cidades do México, né? Porém, ele é muito acelerado, né? Um marco importante nesse processo de urbanização é a década de 1930, né? Mais precisamente a chegada de Getúlio Vargas ao poder, onde fica bem claro que as elites políticas, culturais, etc., estão empenhadas no processo de industrialização e urbanização do país, né? É quase que um consenso, né, entre as nossas elites, exceto a elite paulista, né, que se levanta em armas contra esse projeto, né, e será derrotada de forma bastante vergonhosa, né, por aqueles que queriam o processo de industrialização, né, do Brasil. Ironicamente, a industrialização vai se fazer por aqui, né? É uma ironia, porque a elite paulista era contra esse processo de industrialização. Ela acreditava que o Brasil devia continuar sendo um país agrário exportador. Até um lema muito famoso daqueles dias, que é muito repetido, aparece muito em livros didáticos, né? Abre aspas, o café dará para tudo. Ela tinha uma confiança muito grande, né, nos seus produtos agrários, mormente o café, e partia do pressuposto que o Brasil poderia se desenvolver com base num desenvolvimento agrário exportador, né? E se levantou em armas contra a nova elite, Vargas, né, que representa também, que trazia esse processo de industrialização. Bem, essa derrota não compete discutir aqui agora, né, muito cantada em prosa e verso, até um feriado aqui em São Paulo, né, que fala desse movimento, mas é um movimento de reação, ou seja, é uma elite que reage aos processos de industrialização que estão em curso, né, que congregam outros setores da elite econômica, política, cultural do país, né, e ela é derrotada. Mas o que isso sinaliza? Né? Isso sinaliza que o país está passando por um processo de urbanização e industrialização. Esse processo necessariamente exigiria novos quadros, nova força de trabalho. E aí nós trazemos um outro problema, não no sentido mesquinho do termo, volto a repetir aqui, né? Que foi a disposição de trazermos para o Brasil imigrantes, né? Imigrantes que pudessem contribuir com esse grande esforço, com esse grande projeto. E de fato foram atraídos para o Brasil imigrantes de toda parte do mundo, principalmente do sul da Europa. É muito comum na nossa cultura rapidamente identificarmos a presença de italianos, de espanhóis. Por exemplo, eu sou corintiano. É muito
comum quando você vai estudar a história do Corinthians, você vê a presença dos imigrantes europeus, particularmente espanhóis, né, do ponto de vista da construção desse time de futebol, né? Então a presença dos imigrantes é algo que se projeta, ela não se faz de forma casual. Há uma clara evidência que o país precisa de quadros, precisa de um novo tipo de força de trabalho, precisa de pessoas que tenham instrução industrial, que saibam trabalhar nas máquinas, que possam desenvolver determinadas atividades, né, que não seriam possíveis de se encontrar por essas terras. Então há um grande incentivo à chegada dos imigrantes. E aí nós trazemos um processo, vamos dizer assim, ainda inconcluso, até interessante, né, que é uma coincidência, não sei se alguém aqui acompanhou as provas do Enem, no último fim de semana, e uma das questões que os jovens responderam é exatamente sobre a questão da imigração, né? A questão da imigração é crucial para entendermos o Brasil, como ele se faz, como é que ele se desenvolve. O tempo que nós temos aqui não é tão longo, mas eu recomendo a leitura para o problema inicial e para o problema da imigração do livro do Darcy Ribeiro, do professor Darcy Ribeiro, né? O Povo Brasileiro. Ele mostra, claro, é uma obra testamento dele. Ele produziu centenas de estudos que se expressam em livros. Mais de 60 livros foram publicados com seus estudos, e já no final da vida ele fez esse livro, uma espécie de testamento cultural, político, né, de como ele entendia a civilização brasileira. É um livro muito bom, O Povo Brasileiro. Ele vai mostrar a complexidade da nossa formação social. Eu escrevi um livro nos anos 90 chamado Despertar Libertário. É um livro sobre os anarquistas no Brasil, Despertar Libertário. Deve ter na biblioteca, eu levei para a biblioteca há alguns anos atrás. E é muito interessante que no início do século XX, os jornais operários, aqui em São Paulo, por exemplo, eram publicados em 3, 4 línguas diferentes. Porque haviam imigrantes de toda parte. Não é por acaso que há de se decretar, e é um decreto ainda vigente, do ponto de vista não político, mas social, que a língua portuguesa se torna obrigatória. Que se falavam muitas línguas diferentes do Brasil. Então é importante ensinar o português, para que haja um processo de homogeneização do ponto de vista do desenvolvimento de determinadas relações políticas, econômicas, sociais e etc. Então, a problemática do imigrante é algo também que nós temos que pensar para estabelecer uma aproximação entre a educação e a história. As nossas elites, particularmente a elite paulista, é muito refratária, às contribuições culturais, econômicas, políticas que os imigrantes trazem. Ela pensa o imigrante apenas como uma força de trabalho, uma mão de obra abundante e barata. Então, evidentemente, isso cria uma série de hostilidades do nosso desenvolvimento social entre a presença do imigrante, o seu desenvolvimento sócio-histórico e as nossas autoridades. Há um colega do Rio Grande agora está em Santa Catarina, o professor Ademir, ele estuda a perseguição dos nossos governos às escolas, dos imigrantes, particularmente as escolas de italianos e alemães. Quem gosta de futebol como eu também já deve ter percebido que houve uma perseguição que atingiu os clubes de futebol, que também tinham origem nessas colônias. Ou seja, nós tivemos muitas dificuldades e continuamos tendo, vide a prova do Enem domingo, de entender o imigrante como parte de nós mesmos, do ponto de vista da produção e desenvolvimento da nossa sociedade. Esse é um problema que dificulta muito determinadas relações que estão presentes na nossa sociedade. Abro um parênteses. Há um importante autor que se filia à minha corrente teórica, eu sou marxista, que é o Gramsci. Gramsci fala de uma questão meridional que nós temos na Itália. Ele fala que uma parte da Itália não aceita a outra,
exceto pela força de trabalho que a outra fornece. Ele chama essa questão de uma questão meridional, onde o sul da Itália, muito pobre, fornece mão de obra abundante e barata para o norte, mas a elite do norte é incapaz de reconhecer as contribuições culturais, políticas e etc., né, que aqueles homens e mulheres trazem. Tratam-nos, portanto, como uma sub-nação, como se fossem cidadãos de segunda classe. No Brasil nós também temos uma questão meridional, só que nós temos um sul desenvolvido e um norte atrasado do ponto de vista da industrialização, e esse problema da imigração, portanto, deve trazer junto com ele o problema da migração interna, onde nós teremos grandes dificuldades de entendermos a importância, né, principalmente dos homens e mulheres que vêm da região norte e nordeste do Brasil para o sudeste do nosso país, principalmente para cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e etc. Ou seja, imigração e migração interna são problemas que nos ajudam a entender muitas das questões que estão postas na nossa sociedade e que dificultam muito o desenvolvimento de determinadas relações, tanto sociais, econômicas e políticas, e do ponto de vista daquela que mais me interessa, as questões educacionais. Então temos a problemática da escravidão, temos a problemática da imigração, trazendo junto com ela, né, a questão da migração interna. Vejam que isso só já daria para termos aí, né, alguns conflitos de grande magnitude, né, que na historiografia pomposamente chamamos de guerras civis, por exemplo. E de fato nós temos muitas guerras civis, né? Pode-se dizer que hoje nos grandes centros urbanos brasileiros nós temos conflitos que se assemelham muito a guerras civis, ou seja, nós matamos a nós mesmos, né? Os números de mortos que se contam em cidades como São Paulo, Recife, Salvador, Rio de Janeiro, não se comparam com guerras modernas, são muito altos, né? São muito altos, são muito preocupantes, mas isso também não é uma novidade, né? O fato de nós nos matarmos a nós mesmos é muito remoto da nossa história. Me parece que o conflito de maior magnitude, né, é, sem dúvida nenhuma, na minha opinião pelo menos, o conflito de Canudos, né? Me parece que o conflito de Canudos, oficialmente morreram mais de 27 mil pessoas. São necessários 3 ou 4, são 3 expedições do Exército Brasileiro para que aquele empreendimento, aquela ousadia social liderada por Antônio Conselheiro fosse finalmente destruído. Para quem não tiver paciência de ler o livro Os Sertões, do Euclides da Cunha, que na verdade não é um livro, são artigos de jornal. O Euclides da Cunha era um correspondente de guerra como muitos outros, né? E ele é correspondente de guerra de um jornal aqui de São Paulo chamado O Estado de São Paulo, e vai acompanhar o Exército Brasileiro nessa empreitada, né, nessa guerra civil que temos, né, naquela região de Canudos, né? E manda os artigos para o Estadão os publica, e mais tarde eles serão enfeixados em forma de livro, e hoje podemos dizer que é um dos grandes tratados sociais brasileiros. Uma visão conservadora de homem, mas é um grande tratado social, Os Sertões, Euclides da Cunha. Ali temos um relato bastante interessante, né, dessa tragédia, que mostra que muitos desses conflitos se expressam dessa forma, em conflitos militarizados, né? Esses conflitos militarizados que aparecem ali em Canudos, né, evidentemente não são os únicos. Há outros conflitos, o contestado, né? Conflitos que se multiplicam por toda parte. O contestado nas fronteiras, para usar a expressão aqui do colóquio, né, do Paraná com Santa Catarina, né? Então, evidentemente, temos que ter uma preocupação. Como determinados problemas sociais, políticos, etc., se desdobram em conflitos sociais, ou, para usar a expressão tradicional, em guerras civis. Lembramos muitas das guerras alheias, né? É muito comum que tenhamos aí até uma compreensão bastante interessada das guerras alheias. Da Guerra do Vietnã, por exemplo. Na minha tradição de militância política, na minha juventude, era muito comum denunciarmos as atrocidades dos Estados Unidos contra o Vietnã. Conhecemos bem a Guerra do Vietnã, a influência cinematográfica muito grande, mas conhecemos poucos os conflitos que temos entre nós mesmos, né? Então, vejam só, já são 3 questões, né? Só para dar um exemplo muito rápido do que eu vou falar depois, né? Se os conflitos estão instalados, né, é muito difícil que determinadas relações sociais possam se desenvolver.
particularmente aquelas que estabelecem um contato muito direto entre os seus interessados, como é o caso da educação, que envolve uma relação direta entre alunos e professores, entre funcionários que são invisíveis, são pouquíssimos lembrados nas discussões históricas e políticas sobre a educação. Enfim, são dinâmicas que muitas vezes não podemos entender no 3x4 da realidade da escola, mas evidentemente elas trazem, né, toda uma série de componentes históricos e sociais muito grandes. Aquele conflito que se instala naquele instante, muitas vezes ele é uma espécie de desdobramento muito claro, muito evidente, de questões que vêm de longo prazo, né, que se expressam ali, mas não nascem ali, né? Elas se desenvolvem já há bastante tempo, e no nosso caso já de forma secular. Uma outra problemática também que temos que pensar, pelo menos por alguns instantes, e que está associada a esse desafio de estabelecermos uma relação entre a história e a educação, evidentemente, né, é o mecanismo de concentração de renda que temos no Brasil, né? Recentemente eu fiz um livro, um dos livros que está aqui presente, e historiadores têm, né, que fundamentar o que dizem, né? Até usei aqui agora há pouco um autor que me parece importante para fundamentar algumas das questões que eu trazia para o debate, que é o professor Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro. E eu lancei mão de um trabalho muito importante, que é realizado no Brasil diuturnamente, que são os nossos censos. Nós temos uma fundação, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que devemos nos orgulhar muito, é uma fundação muito interessante, que já há muitos anos fazem estudos preciosos, e de vez em quando esses estudos têm maior visibilidade, que é o momento do censo. Mas os camaradas do IBGE trabalham diuturnamente, todos os dias, todas as horas, produzindo uma série de estudos. E eu lanço mão de algumas estatísticas que o IBGE realizou para discutir essa outra problemática, que é a concentração de renda que se faz no Brasil, né? Então eu utilizo o censo do IBGE de 1980. Né? Esse censo dá algumas informações muito interessantes. Por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, nessa década, o índice de mortalidade infantil é perto de 39%. 39, alguma coisa, não lembro bem, né? 39%. Quem é o infante? É alguém de 0 a 5 anos. Então, aqui em São Paulo, de cada 1.000 crianças que nasciam, né, morriam, né, perto de 400 crianças antes de completarem 5 anos. Uma verdadeira carnificina, né? Mas evidentemente não me interessa essa questão, não é algo que eu exploro no meu estudo. Só para mostrar que esses dados são muito interessantes, são muito ricos. Quem tiver um pouco de paciência, interesse, vai encontrar dados muito bons para fortalecer os seus estudos e uma melhor compreensão da sociedade brasileira, se valendo das informações que o IBGE nos apresenta, né? Eu costumo brincar com meus alunos, se você quer um processo alternativo de educação, né, um bom lugar para você olhar esse processo alternativo é exatamente o movimento do Sem Terra. Os Sem Terra, quando ocupam uma área, a primeira, abre aspas, instituição que eles fundam, antes das latrinas, né, antes das cozinhas, é a escola, né? É a primeira instituição que eles fundam num acampamento, né? Inclusive eles têm uma campanha, que é uma campanha muito atual para a nossa elite política, infelizmente, que é de erradicação do analfabetismo, né, nos acampamentos. É uma campanha que tem um caráter poético, mas ao mesmo tempo ela tem um elemento político muito grande, né? E então as questões fundiárias me interessam também, né? E eu até fiz um trabalho, meu pós-doutorado, sobre a educação do MST. Os princípios educacionais que eles têm, que são cristãos, são muito vinculados à tradição cristã, e me interessa isso, essa questão fundiária. E os dados que o IBGE nos dão são muito tristes e preocupantes. Segundo o IBGE, naquele momento, na década de 80,
560 grupos, como a Volkswagen, como o Grupo Silvio Santos, como o Grupo Marinho, o Grupo Setúbal, enfim, o Moinho Santista, ou seja, nós tínhamos perto de 360 grupos econômicos que concentravam a quase totalidade das terras no Brasil. Isso faz com que nós tenhamos algumas propriedades fundiárias em nosso país que são maiores do que países inteiros na Europa. Algumas fazendas no Brasil percorrem o território de 2, 3 estados, uma única fazenda, né? Há uma concentração fundiária impressionante, como existe em poucos lugares do mundo. Talvez não exista em nenhum lugar do mundo uma concentração fundiária tão grande como aquela que nós temos no Brasil. É algo pavorante, uma coisa assim que causa pavor, né? Então essa concentração fundiária, ela não diz respeito à posse de 6 mil pessoas, né? Quase a totalidade dos territórios agricultáveis no Brasil. Claro, nem todo território você pode desenvolver a agricultura. Há áreas inóspitas para a agricultura, né? Mas é um elemento importante, né? Essa concentração fundiária, né? Essa concentração da renda. Por outro lado também, procuro estimular muito os meus alunos a pesquisarem os movimentos reivindicativos dos professores, né? A sua luta sindical, a sua luta política, né? É algo que me interessa bastante também, né? Isso evidentemente nos remete a determinadas discussões, a problemática dos salários, por exemplo, né? Então os dados do IBGE mostram que os salários no Brasil são muito baixos, né? Ou seja, os salários no Brasil são extremamente baixos comparado com outros lugares do mundo, né? Por exemplo, aqui na Meca do capital brasileiro, que é a cidade de São Paulo, as médias salariais são pouco superiores a 3 salários mínimos, né? As médias salariais, né? Ou seja, os salários no Brasil são muito baixos. Evidentemente, o salário é um importante mecanismo legal de distribuição de renda, né? Existem outros mecanismos de distribuição de renda. Por exemplo, o Robin Hood, ele assalta a nobreza, tira as bolsas do rei e distribui as moedas para o povo, né? Robin Hood, né? É um ladrão charmoso, né? Nós temos alguns ladrões charmosos também. O Lampião fazia algo parecido. Tanto que o Eric Hobsbawm, que recentemente morreu, tem um livro chamado Bandidos Primitivos, né? Que ele dedica um capítulo inteiro ao Lampião e outro ao Robin Hood, coloca lado a lado, né? Um bandido romântico. Até recentemente fizeram um filme muito bonito sobre ele, chamado Baile Perfumado. Para quem gosta de cinema, um belo filme, né? Mostra um pouco o cotidiano do Lampião, né? Mas, evidentemente, por mais romântico que sejam esses bandidos, nós queremos outros mecanismos, né, de distribuição de renda, e não esse. Só fazendo uma atualização, há uma importante antropóloga do Rio de Janeiro, que agora trabalha na Unicamp. Os colegas da educação talvez já tenham tido a oportunidade de lê-la, né? Alba Zaluar. Ela escreve regularmente na Folha de São Paulo, Alba Zaluar, e ela discute educação e violência, né? E a tese de doutorado dela está publicada pela editora Brasiliense. Não sei se foi editada pela Brasiliense, mas foi publicada originalmente pela Brasiliense. Alba Zaluar, A Arma e o Crime, onde ela estuda todo o processo de construção da violência, né, no Rio de Janeiro, associada ao tráfico de drogas. É uma obra-prima o livro dela, né? Aquele filme Cidade de Deus é quase uma transposição do estudo dela, né? Então ela mostra ali como que o tráfico também distribui a renda, né? Ou seja,
se apropria da renda de alguma forma e cria mecanismos de distribuição de renda, né, internamente àquele grupo. Recentemente, há um belíssimo filme, quase uma etnografia, chamado Por Dia Nascer Feliz. Também mostra essa questão. Então, vejam só, existem mecanismos diferentes de distribuir renda. Estou citando aqui, né, essas questões mais escusas, marginais, né, criminosas de distribuição de renda, de permitir que uma parcela da população tenha acesso à renda, né? Mas, evidentemente, esses caminhos são caminhos trágicos, né, que nos remetem à situação de conflito e violência que eu falava no início. Na sociedade capitalista, contudo, o principal mecanismo de distribuição de renda que atinge amplas parcelas da população são exatamente os salários. Os salários são os principais mecanismos que nós temos de distribuição de renda no país. Ocorre que os salários são muito baixos, extremamente baixos, né, em nosso país. Mesmo na meca do capital brasileiro, que é a cidade de São Paulo, os salários são muito baixos. As médias salariais aqui, né, não são superiores a 3 salários mínimos. Se vocês forem fazer uma pesquisa dessa expansão da construção civil que nós temos aqui na Zona Sul, junto aos canteiros de obras, e conversarem com os funcionários, os trabalhadores, e verificarem o quanto eles ganham, vocês vão ter uma dimensão muito exata do que eu falo, né? Os salários são muito baixos, né? Na área da educação em particular, os salários são baixíssimos também. Claro que existem exceções, mas normalmente professores e professoras e funcionários, né, merendeiros, por exemplo, ganham muito pouco, né? Inclusive, recentemente, nós conseguimos aprovar um piso nacional para o magistério, né? E a maioria dos estados, inclusive São Paulo, não tem condições de pagar. Até uma boa notícia que o governo Alckmin, nesse momento, receba o governo federal e procure discutir questões de combate à violência, porque, com base na lei aprovada, os estados que não têm recursos para pagar o piso do salário aos professores, pedem ajuda ao governo federal e o governo federal completa o que falta. Só que, evidentemente, o governo que faz isso reconhece a sua capacidade de dar respostas a questões sociais, como é o caso da educação. Então, alguns estados não têm feito isso. É o caso do estado de Minas Gerais, é o caso do estado de São Paulo, né? E outros estados que eu não me lembro agora, 3 ou 4 estados, né? Não por acaso governados pelo PSDB, não pedem auxílio ao governo federal para pagarem o salário mínimo, que é pouco mais de R$1.000, tá? Para 40 horas de trabalho. Certo? É R$1.000 e poucos, eu não sei o valor exato, agora me perdoem. Mas se vocês entrarem na página da PEUESP, né, que é o Sindicato dos Professores, vai estar lá o valor mínimo, né, que o professor tem que ganhar por 40 horas, não pode ganhar menos do que aquilo, né? Então, a concentração da renda também se expressa desta forma, ou seja, né, os nossos salários são muito baixos. Os salários que são aquele mecanismo, né, vamos dizer assim, consagrado, né, tradicional, né, eficiente de distribuição de renda no Brasil, não funciona. Então vejam, meus amigos, é muito difícil, né, o tema da palestra, estabelecer essa relação entre a história e a educação. Porque se não, vejamos, né, durante mais de 300 anos, os escravos e os seus descendentes, né, não tinham acesso à educação. Evidentemente, o escravo não tem direito nem mesmo à sua própria vida, né? Educação, evidentemente, não é algo, né, que possa se colocar no horizonte dos escravos. Com a abolição, as nossas elites políticas não foram capazes de ir além de ações focais para equacionar a problemática da escravidão. E evidentemente, com políticas focais, por mais generosas que sejam, não são capazes de incorporar amplos contingentes da população àquela experiência social. Tá certo? Ou seja,
Não é possível. Por mais generosa que seja uma política focal, por exemplo, por mais generosa que seja uma política de cotas, e aqui eu aproveito a oportunidade para tecer um tributo, né, à memória do Darcy Ribeiro e ao Leonel Brizola. O Brizola, eleito em 82 no Rio de Janeiro, toma posse em 1983 e inaugura a primeira política de cotas para negros na história social brasileira. O Darcy Ribeiro foi eleito senador da República, ele deixa o Senado, e aí abre uma página também importante, porque o suplente dele é o Abdias Nascimento, e com a ida do senador Darcy Ribeiro para a Secretaria da Educação do Rio de Janeiro, abre um claro no Senado, e essa vaga será ocupada pelo Abdias Nascimento, que será o primeiro senador negro da República, em 83. E a partir dali se adotam políticas de cotas para negros na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Uma política generosa de garantir vagas para os afrodescendentes. Não estou aqui questionando a política de cotas, pelo contrário, mostrando que ela tem um papel, mas é um papel localizado, muito específico, muito particular, ou como nós chamamos na crítica essas políticas, são políticas focais, muito específicas. Então não fomos capazes de adotar políticas universais, que pudessem consagrar a determinadas parcelas da população determinados bens e direitos. Tivemos e continuamos tendo uma dificuldade muito grande com os nossos imigrantes. Eu orientei um trabalho de pesquisa do professor Paulo, um professor de História da Rede Pública, e nós fizemos uma pesquisa sobre a luta dos bolivianos aqui em São Paulo para conseguir ingresso na escola pública durante o governo democrático eleito e muito lembrado, que é o governo Mário Covas. Ou seja, o governo Mário Covas não permitia que as crianças, filhas dos imigrantes bolivianos, na maioria das vezes ilegais, pudessem ter a vaga na escola. Para que esse